partir de agora com destaques da política, e a gente conversa a partir de agora em áudio e vídeo com o presidente do DEM Metropolitano, o ex-deputado estadual Lívio Luciano. Lívio, obrigado pelo contato com a gente aqui, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia ao Kleber Ferreira, né, que está aí hoje. Kleber. Isso. Bom dia a todos da rádio, a todos os ouvintes e telespectadores. Prazer falar com vocês novamente. Prazer falar também com você, Lívio, para atualizar a situação do partido do governador, né? O partido que tem recebido filiações nesses últimos dias, semanas, enfim, desde o fim das eleições de 2020, já com resultado majoritário entre os prefeitos do estado, né? O partido com mais prefeitos eleitos já foi o DEM, mas de lá para cá tem conseguido filiações. Como é que tem sido esse trabalho e qual o tamanho do partido hoje, Lívio? Olha, Rubens, o meu trabalho é muito voltado para a região metropolitana, mas as informações que eu posso lhe passar é de que nós elegemos 62 prefeitos e hoje nós temos filiados 76, 76. E com um detalhe, nós não fizemos vamos dizer assim, uma articulação agressiva no sentido de trazer quantidade de prefeitos. Em outros tempos aí, governadores usavam de tudo para poder incrementar o seu partido em número de prefeitos. Isso não vem acontecendo. O que está acontecendo é que, naturalmente, prefeitos procuram nós ligados ao governo no sentido de aproximar, no sentido de estar filiado. E com toda essa dificuldade enfrentada pelo governo, especialmente pelo governador, da pandemia, essa dificuldade toda, a agenda política tem ficado um tanto quanto de lado. Mas se nós partirmos para buscar os prefeitos que realmente estão balançando entre vir e não vir, eu acredito que a gente possa chegar ao número próximo, pelo menos em torno de 100 prefeitos, o que seria um recorde em termos de prefeitos dentro de um partido só. Pois é, Lívio, e aí, depois de tanto tempo, o ex-governador Marconi Perillo foi para a oposição. Só a partir disso que você disse, do partido não fazer um trabalho agressivo para conseguir as filiações. E aí Marconi está na oposição e insiste em dizer vários momentos que há perseguição, que ele, o PSDB, entre outros opositores ao governo, estariam sendo perseguidos pelo governo. Tem isso na sua visão ou não? Não há hipótese nenhuma. O que acontece é que os prefeitos, na verdade, eles têm visão política. Quem não tem visão política, não tem alguma articulação política, não sabe fazer a leitura de um quadro político, dificilmente vira prefeito. E os prefeitos de diversos partidos, em especial do PSDB, nos procuram diariamente, no sentido de buscar filiação junto ao Democratas ou junto a algum outro partido ligado ao nosso governo. Então, assim, na verdade, isso demonstra uma fragilidade de toda a tese e de toda a narrativa que vem sendo aí colocada por líderes do PSDB. Na verdade, vários prefeitos filiaram ao nosso partido, mas não fomos atrás de nenhum prefeito, essa que é a verdade. Agora, dos partidos, os prefeitos de partidos onde eles não estão bem situados, bem colocados, ou sentindo uma fragilidade, uma debilidade para projetos, especialmente 2022, eles procuram, evidentemente, o partido que tem um governador que faz um trabalho sério, um trabalho decente, um trabalho de mudar, de quebrar paradigmas em termos de concepção de gestão pública, fazendo a máquina rodar com menos custo, fazendo mais com menos, não desperdiçando o recurso público. Então, os prefeitos, como eu falei, têm visão política, têm articulação, enxergam o jogo político e estão vendo que a população está assimilando muito bem a forma do governador Caiado administrar. Além dos prefeitos, há também os deputados, as lideranças políticas que formam uma base do governo. E eu cheguei a abordar, fiz essa pergunta ao Lissauer Vieira, que é uma dessas lideranças, né, da base do governo. Se esse crescimento do partido, enfim, da base, muita gente que tem visão, como o senhor está dizendo, e prefere, opta por participar da base, pode acontecer, e a gente já viu isso acontecer no passado, Lívio, de uma base que fica grande
em torno de um governo, e aí acaba que o governo não tem exatamente controle, ou pelo menos não tem tanta união, tanta unidade dessa base por conta do tamanho que ela acaba ganhando. Pessoas que vão com outros interesses, enfim. Isso pode acontecer com a base do governador Ronaldo Caiado, ou seja, ao invés da base ficar grande, capilarizada, ela fica mais inchada, Lívio. Há esse risco, na sua visão? Isso já aconteceu antes em outros governos, mas como é que você vê esse caminho aí até a disputa pela reeleição no ano que vem? Olha, Rubens, você colocou muito bem. Essa questão do inchaço, isso pode ser prejudicial. O que tem que se buscar é musculatura. Pessoas que por isso que a gente não fica forçando a barra, até por esse aspecto também. Porque aí a gente perde aquele processo a capacidade de fazer o processo seletivo. Nós não queremos que todos venham, ou qualquer um venha. Queremos que aqueles que a gente se sinta bem, a gente sente que pode agregar para o partido, aquela força política que pode somar para um projeto, esses sim, a gente quer que estejam com a gente. E posso te assegurar que até agora está com a gente aqueles que a gente quer que estejam com a gente. Porque chega um momento em que, por exemplo, tem aqueles istas, né? Esses termos que a imprensa muitas vezes vai criando, né? E então a base do Caiado são os caiadistas, mas aí se ela ficar inchada, talvez não serão todos essencialmente caiadistas. Rubens, e tem outra preocupação também, porque é uma coligação, é uma aliança, são vários partidos, né? Evidentemente que a gente não quer também ficar forçando barra para filiar o DEM. A gente sabe que tem outros partidos, né, que compuseram o projeto do governador Caiado em 2018, né, que continuam conosco. Nós não queremos, por exemplo, um prefeito que quer migrar de um partido A para um partido B, a gente trazer para o nosso partido, né? A gente quer que, acima de tudo, a base seja fortalecida, né, e não simplesmente o democrata seja fortalecido. Então, é uma engenharia, né, na verdade. Então, a gente procura realmente agir assim, de maneira bem intencionada, no sentido de não ficar com aquela, digamos, esperteza de tirar, né, prefeitos, lideranças de partidos aliados para trazer para nós. Agora, aqueles que nos procuram, evidentemente que a gente senta, a gente conversa, a gente vê aquilo que ele tem em mente, aquilo que ele tem de propósito enquanto gestor, enquanto agente público, para ver se combina com aquela metodologia de ação que o partido adotou, para ver se podem, evidentemente, caminhar conosco. E, graças a Deus, muitos têm se enquadrado, muitos têm procurado, e a tendência é de crescimento não só do Democratas, mas dos partidos que estão conosco coligados. Pois é, e os partidos, antes de eu entregar para o Kleber aqui, só essa questão, como é que a base está enxergando a possibilidade de fechar aliança com outros partidos que não estão na base, que inclusive estiveram em outro projeto em 2018, Lívio? Olha, Rubens, como eu falei no começo, essa questão atípica, né, da pandemia, ela tem feito com que os esforços, grande parte dos esforços, do tempo, do governo, em especial do governador, sejam dedicados a isso. Porque antes mesmo da pandemia, o grande clamor, né, em 2018, na época da campanha, as pesquisas apontavam isso, a opinião pública apontava como grande clamor a questão da saúde. Imagine então, com a pandemia, o tanto que a saúde não se tornou ainda mais prioridade no estado de Goiás. E o governador Ronaldo Caiado, evidentemente antenado com aquilo que a população tem como demanda, foca muito tempo, né, muita ação em torno de combate à pandemia, em torno da melhora da saúde. Temos conseguido resultados muito bons, né, em termos de estruturação da saúde, especialmente no interior do estado de Goiás, onde não se tinha UTI em Goiás. Que absurdo, a não ser Goiânia, Anápolis e Aparecido. Quer dizer, hoje a situação já é outra, 2 anos e pouco depois do início do governo Caiado. Então, isso tem tirado muito tempo, né, de articulações políticas. Então, a articulação macro, esses contatos com
com presidente de outros partidos. Isso aí o governador tem feito, né? Mas ainda de maneira menos intensa, né, dado o momento. Mas vai chegar a hora da gente poder fazer contatos mais profundos, mais decisivos, com novos partidos que poderão, então, estar caminhando conosco para o projeto 2022. Agora, o que eu posso assegurar é que a perspectiva é muito boa em termos de estar fazendo uma aliança ainda mais forte em 2022, visando o projeto de reeleição do governador. Kleber Ferreira. Bom falar com você, Lívio. Cabeça do Lívio hoje está inchada e eu estou aqui humilhado, rapaz, no meio de você e do Rubens. O Kleber também está de ressaca aí hoje, hein? Pois é. E humilhado no meio de você e do Rubens. Se eu soubesse, eu teria raspado a cabeça ontem, mas infelizmente não deu tempo, então fico aqui diferenciado, aqui o patinho feio. Eu acho que você começou a raspar, mas não terminou. Só uma parte. É verdade. Olívio, bem da sua área, você é um técnico em tributo, em finanças e enfim, é a sua área de atuação. Que tipo de consequência nós teremos das consequências econômicas da pandemia em 2022, dos reflexos de 2020 e 2021, na eleição? Olha, Kleber, nesse momento, primeiro que eu entendo que a população ela é muito ligada, né? A informação hoje ela é muito globalizada. Vocês, né, mesmo enquanto veículos, prestam informações extremamente importantes para conscientizar a população do momento, da situação sanitária e também da situação econômica que o país e que o Estado vivem. Então, a população ela saberá ponderar tudo isso, né? Ela saberá ponderar o fato do governador Ronaldo Caiado ter pegado o Estado com as contas arrebentadas, arrombadas, essa que é a verdade, depois ter enfrentado uma pandemia onde a recessão econômica ela fatalmente acontece e o Estado ainda vem experimentando bons índices de arrecadação, né? Apesar da pandemia. Mas, por outro lado, Kleber, a perspectiva que a gente vislumbra, o próprio ministro Paulo Guedes e os economistas que fazem aí projeções a nível nacional, de uma retomada rápida do crescimento econômico, assim que a gente conseguir um índice mais elevado de vacinação da população. Então, as coisas estão ligadas, né, diretamente ligadas. Você imunizar a população, que vai dar mais tranquilidade, né, muito embora a gente saiba que a questão do uso da máscara, a questão do isolamento, né, guardar o distanciamento, né, regular, quer dizer, tudo isso ainda terá que ser obedecido mesmo após a vacinação. Mas a perspectiva, o humor da economia, ele está muito ligado a essa questão da vacinação, consequentemente da diminuição drástica dos casos, né, de contaminação, de óbitos, etc. Então, isso vai fazer com que... eu sou muito otimista. Eu acho que a retomada do crescimento acontecerá muito rapidamente, porque o Brasil, especialmente através do agronegócio, vinha experimentando aí um crescimento econômico muito bom. Com a pandemia, de um modo geral, os países, né, tiveram essa dificuldade na área econômica. Agora, para se retomar, já é uma tendência do Brasil, né? O Brasil já se reinventou. O Brasil já é o país de maior área agricultável do planeta, quer dizer, os créditos rurais sendo incrementados pelas diversas instituições bancárias. Então, tudo isso está fazendo com que o agronegócio tivesse essa explosão nos últimos anos no Brasil, e evidentemente atrapalhada agora pela pandemia, mas eu acredito numa retomada do crescimento muito rápida, que vai fazer com que haja uma perspectiva de incremento também de tributos estaduais e consequentemente o Estado de Goiás terá condições, se Deus quiser, de poder ainda em 2022 o governador Ronaldo Caiado incrementar mais ações ainda, exatamente em função do crescimento econômico e de crescimento de receita.
E que ligação tem o projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado, consequentemente do fortalecimento do DEM no Legislativo Estadual e na bancada federal goiana, da participação de Goiás no regime de recuperação fiscal? Olha, eu estou muito confiante, Kleber, que nós iremos enquadrar no RRF muito rapidamente. Graças aí a porque na verdade existia, ou vem existindo aí, uma dificuldade dentro do Tesouro Nacional, né? Pressão de outros estados, e acaba que o Tesouro Nacional, muito embora a legislação possibilite Goiás a entrar no RRF, no regime de recuperação fiscal, que é um regime que tem a parte boa e a parte ruim, mas a parte boa sobrepõe a parte ruim. A parte boa principal é que o Estado voltará a poder ter crédito na praça, poder pegar dinheiro, né, para fazer as obras, para serem aplicadas justamente na atividade fim, que serão obras. Então, isso vai ajudar muito o Estado a dar uma alavancada. E por intervenção, Kleber, como vocês, né, até noticiam sempre aí, do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, ele está fazendo a mediação entre Tesouro Nacional e governo do Estado de Goiás, no sentido de saber do Tesouro Nacional por que não Goiás ainda não entrou no RRF, uma vez que atende todos os requisitos, né? O último requisito que não atendia era exatamente a questão da venda de empresas de saneamento, empresas de energia elétrica, de bancos. Goiás, no caso, é estatal apenas a Saneago, né, saneamento. Queriam que houvesse a venda, a privatização total. E Goiás já começou o trabalho do IPO, né, que é a venda das ações da Saneago, em até 49%, ou seja, o Estado ainda continua mandando na Saneago, mas isso, na legislação anterior, não podia, não preenchia esse requisito para poder entrar no RRF. Agora, com a mudança que aconteceu na legislação, Goiás já enquadra perfeitamente, mas o Tesouro Nacional vem protelando. Então, essa ação do Supremo Tribunal Federal, eu tenho certeza que até o mês que vem, mês de junho, nós estaremos já enquadrados no RRF e aí sim, respirar mais, ter mais fôlego para ir mais adiante ainda nesse governo com muitas ações em favor da população. Então, graças à participação aí também da bancada federal, né, dos senadores que estão aí junto ao Tesouro Nacional, empenhando esforços no sentido de que Goiás se enquadre aí. Mas agora o que está pegando, Lívio? Porque teve reunião na segunda-feira, teve reunião ontem, a de segunda-feira não foi conclusiva, a de ontem foi mais conclusiva, houve mais avanço. O que está pegando agora? Olha, isso é um processo, né? Isso é muito complexo, Rubens. Quando a gente noticia, a gente fala sobre essa matéria, a gente fica na superfície. Mas são muitos detalhes, são muitos melindres. Então, assim, não é um processo rápido, isso a gente já sabia, né? Mesmo com a mediação do Supremo, demandaria várias reuniões para que pudesse consensuar, arredondar um modelo de RRF e Goiás se enquadrar. Então, assim, eu vejo com olhos otimistas. Eu acho que mais uma ou duas reuniões a gente já arredondará isso e Goiás já estará enquadrado. Agora, digamos, Lívio, que dê tudo certo dentro dessa 1-2 semanas, ainda que demanda um pouco mais de tempo, pronto, o projeto político está com maiores garantias, com um alicerce mais bem feito para subir as paredes. E se não der certo, qual é o plano B? Olha, o plano B seria continuar através de liminar, né, suspendendo o pagamento dos serviços da dívida. Isso corresponde a aproximadamente 13% da receita corrente líquida, ou seja, 200 milhões de reais todo mês, para você ver a irresponsabilidade de governantes que nos antecederam, Kleber. Deixaram Goiás numa situação dessa. O governador pegou o Estado com de cobrador na porta de quase 4 bilhões de reais.
Nós pegamos o Estado com um déficit orçamentário absurdo, né? Um orçamento totalmente maquiado. O orçamento do Estado de Goiás, ao longo dos últimos anos, vinha sendo peça de ficção. Você sabia claramente que a despesa seria bem maior do que as receitas auferidas, estimadas para o ano seguinte. No entanto, jogavam a despesa como se fosse igual à receita, uma coisa absurda, uma coisa criminosa. É o que vinha acontecendo em Goiás, que o governador já denunciou isso. Ou seja, é uma situação extremamente difícil. Então, e o pior, com comprometimento de dívidas que foram para todo mês você ter que despender pagamento de serviço da dívida. Então, é um absurdo. Então, o Supremo suspendeu essa obrigatoriedade, né, jogando para frente esse pagamento do sistema. Então, poderia, buscando liminares do Supremo Tribunal Federal, porque se chegar essa conta para a gente pagar de uma hora para outra, é um absurdo. Nós não temos condição de fazer isso. Então, e acima de tudo, a gente espera também um bom senso do Tesouro. Eu estou acreditando que vai acontecer nos próximos dias já o fechamento dessa questão e não vamos precisar de plano B. Bom, eu quero voltar com você à questão política, porque o DEM ele se prepara aí para fazer essa expansão de chegar até a 100 prefeitos filiados em 2022. E em termos partidários, o DEM espera que tipo de aliança? Ou, refazendo a pergunta, o DEM não abre mão de quê para fazer aliança com os outros partidos? O que o DEM tem para oferecer para fazer aliança? Olha, o DEM tem o governador do estado, que tem uma aprovação muito boa perante a população, e isso, evidentemente, tem sido e será um polo de atração de outras forças políticas. A vice está à disposição? Do governador. Olha, a vice. Olha, Kleber, tudo está à disposição. Tudo está à disposição, tudo está em aberto, né? Apenas a vaga de governador, que é projeto do partido, ter o governador Ronaldo Caiado buscar aí a vaga de senador e a vaga de vice. Mas isso, Kleber, na verdade, olha o raciocínio. A gente sabe que o governo forte, o governo bem avaliado é um polo de atração fortíssimo para outras forças políticas. Então, por isso, nosso tem trabalho, né? O governador foi eleito para trabalhar em favor da população e está trabalhando fortemente com resultados positivos e tem que continuar nessa marcha, porque analisando o lado político, uma boa gestão significa forte, né? Fortes, partidos que querem o bem do Estado, junto com a gente no projeto 2022. Então, uma coisa chama a outra. Então, não adianta ficar focado mais em política, em buscar e deixar a administração aí. A administração é em primeiro lugar. Acima de tudo, pelo compromisso do governador com a população assumida. E, no aspecto político, evidentemente que isso, né, uma gestão forte, ela propicia aliança forte. Então, nós conversas sempre existiram e existirão em relação e, na verdade, para você governar, você tem que ter para você ter governabilidade, você tem que ter sustentação. A Assembleia Legislativa. É possível, por exemplo, tem sido uma grande parceira, uma grande companheira. Você tem que conversar com deputados federais, com senadores, líderes de outros partidos. Então, assim, e naturalmente, nessas conversas, aventa-se 2022. Só que 2022 será discutido em 2022. Então, a gente já sabe, nesse momento agora é o preparatório, é o aquecimento. Kleber, digamos assim, fazendo paralelo com o futebol, que você domina muito bem. É o aquecimento, né? Os times vão entrar em campo no ano aí só, e aí começa a partida. É possível ver no mesmo palanque em 2022 MDB e DEM?
É possível. É possível. De nossa parte, sim, sem dúvida, né? Todo mundo sabe a colaboração que o MDB tem dado, já deu aqui a figura de Iris Rezende. Quem é que não quer ter Iris Rezende em seu palanque? Então, evidentemente que passa, sim, pelo imaginário nosso, ter o MDB conosco. Mas o presidente do partido é o Daniel Vilela. Como é que estão as articulações entre DEM e Daniel Vilela? Então, o governador tem um contato próximo com o Daniel. Então, inclusive nessa questão aí do Maguito Vilela, né? A lamentável perda, tudo isso nesse processo todo da convalescença dele, né? O governador sempre junto, né? Como médico, né? Então isso mais aí. A aproximação com o Iris já é uma aproximação digamos, até histórica, né? O governador já apoiou o Iris em 2004 para a Prefeitura de Goiânia. E em 2014, Kleber, é bom ressaltar isso, né? Em 2014, não tem um MDBista que eu conheça no estado que não envergou a bandeira do Caiado como senador. Então, assim, o MDB já tem um histórico de apoio ao Caiado. Então, não seria nada, digamos assim, fora da realidade ou fora de um ciclo natural o DEM ter o apoio do MDB, ter o MDB na coligação para o ano que vem. Pois até agora, o ex-governador Marconi Perillo havia se mantido distanciado do processo. Lá em São Paulo, ficou por lá. Agora tem aparecido vídeos frequentes com ele questionando a gestão de Caiado, fazendo algumas críticas. O que muda ou o que significa a entrada de Marconi com mais contundência no processo eleitoral em Goiás a partir deste mês a partir de fevereiro de 2021? Contato com o Lívio Luciano já estava com uma dificuldade aí pela internet, né? A gente tinha falhas ali na fala, mas estava dando para entender o que o Lívio dizia, presidente do DEM Metropolitano. Mas aí agora travou de vez, de fato a internet caiu lá onde o Lívio está, me parece que está mesmo em casa, mas vamos retomar aqui o contato com ele pelo Skype, né, em áudio e vídeo, Lívio Luciano conversando com a gente sobre a base do governo estadual, a entrevista que já estava se encaminhando aqui pro fim, né, mas o Lívio falando sobre vários assuntos, o aumento do número de prefeitos filiados ao DEM, né, prefeitos da base do governo estadual, e claro, a preparação para 2022. Kleber Ferreira perguntava sobre essa possível aproximação com o MDB, que é presidido por Daniel Vilela. Lívio Luciano valorizava, né, Kleber, a relação com o Iris Rezende, mas essa conversa ela ainda é, digamos que preliminar para fechar uma aliança do DEM com o MDB para 22, Kleber. Estamos tentando aqui ainda retomar o contato com o Lívio. Ela passa obrigatoriamente pela conversa com Daniel Vilela e o diretório municipal do MDB. A gente sabe que com a ala irista do MDB, e quem entende que Iris não tem a força do MDB, ele continua tão forte quanto antes, não mudou nada. Mas o presidente do diretório é Daniel Vilela, né? E naturalmente o DEM sabe que precisa passar por Daniel Vilela, pelo vivo Daniel Vilela, essa possível... Oi. O Lívio Luciano voltou aqui para nosso contato. Estamos sem o vídeo, Lívio, sem o contato em vídeo aí com você, mas me parece que o contato já está com uma qualidade de internet melhor. Retoma o vídeo, Lívio, por favor, aí na ligação do Skype para a gente te ver. Oi, abre a câmera, né, Kleber? Abre a câmera. Abre a câmera pra gente ver o seu rosto. Mas mesmo que seja só em áudio, se não tiver disponibilidade dele retomar o vídeo, talvez fique até mais estável. Sim. O contato assim. Kleber, retoma a pergunta que você havia feito pro Lívio. Tá, eu vou refazer a pergunta, estou te ouvindo, sim, Lívio. Eu vou te fazer a pergunta, o que significa da presença agora com mais contundência de Marconi Perillo nas questões políticas em Goiás, fazendo críticas pontuais ao governo de Ronaldo Caiado, chamando Ronaldo Caiado para o debate nas redes sociais. O que significa isso? Olha, Kleber, eu vejo como uma estratégia até
até assim, muitas vezes antipatizada por muitos, de querer polarizar, né? Eu acho que quem está numa depressão política, evidentemente, vai buscar polarizar com quem está no, digamos assim, no ápice. Então, a gente encara isso como apenas uma tentativa, né? Porque a população sabe muito bem distinguir quem é quem. A população sabe muito bem o histórico de cada político nesse Estado. Então, a gente sabe que a gente não pode entrar na pilha, né? Você já viu, você conhece muito bem o sistema do time argentino jogar, né, Kleber? É buscar provocar o adversário, né, para tirar o adversário do sério, né? Então, com maturidade, né, que temos, não vamos cair nesse jogo, né? E outra coisa, a gente sabe que subir, descer, estabilizar, isso faz parte da política, em termos de aprovação popular. Agora, eu me lembro muito bem quando eu ainda no MDB, nós tivemos uma derrota em 98, né? Mas foi uma derrota, assim, onde a perda foi por diferença pequena de votos, né? Aí depois outras derrotas também, eleições estaduais aí a nível de governo também, mas sempre com votação muito grande, sempre com musculatura. Então eu vi o MDB caindo, mas mantendo a musculatura. Íris, por exemplo, o Íris depois voltou e foi o melhor prefeito da história de Goiânia, porque tinha musculatura, tem seguidores, tem apaixonados, tem pessoas que respeitam, apesar, pode até não concordar com muita coisa, né? Com método de gestão, etc., mas respeitam. E o que eu vi foi um partido, né, caindo em Goiás e demonstrando total falta de musculatura, caindo de barriga no chão. Aí fica muito mais difícil recuperar. Não vai ser com falas jogadas ao léu que vai voltar ao patamar que estava. Então, a gente sabe muito bem que existe a questão da musculatura. A gente sabe quem tem seguidores, quem tem apaixonados, quem verga a bandeira. A gente sabe também aqueles que tinham interesses gravitando em torno de si. E nada de amigos verdadeiros, de seguidores verdadeiros, de apaixonados verdadeiros. Então, essa é a diferença. O PSDB caiu de barriga no chão, Lívio? O PSDB caiu de barriga no chão? Olha, os números têm mostrado isso, né? Os números têm mostrado isso. Elegeu um número muito pequeno de prefeitos no Estado, né? Eu me lembro que o MDB, mesmo com toda a pressão do governo adversário à época, o MDB chegou a eleger 60 prefeitos, 57 prefeitos, 60 prefeitos, ou seja, e de cidades importantes também. Então, a gente viu realmente uma derrocada, uma situação muito difícil de ser recuperada, diferentemente do que aconteceu com o MDB. Lívio Luciano, presidente metropolitano do DEM. Lívio, só para finalizar, no início da entrevista eu comecei a perguntar sobre as questões estaduais, filiação de prefeitos, e aí você disse que a sua atuação é mais em Goiânia, na região metropolitana. Como é que está a relação do DEM com republicanos? Do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, é uma relação próxima? Deve desencadear uma aliança para 2022, ou está cedo para falar isso? Mas como é que está a relação do DEM com o republicanos, Lívio? Olha, é uma relação respeitosa, Rubens, até porque nós apoiamos outro projeto, né? O projeto do Vanderlan. Faltou pouco, né? Mas não conseguimos obter a vitória. Foi o outro projeto vencedor do MDB e o Republicanos na vice. Existe, evidentemente, um respeito recíproco, existe uma parceria administrativa estabelecida. Agora, conversações políticas mesmo não, né? Vai chegar o momento, evidentemente, da gente poder conversar, colocar na mesa essa questão política, mas, por enquanto, é uma parceria administrativa, uma relação respeitosa com republicanos.
Tem alguma avaliação que se faz sobre essa mudança na gestão? Porque com a saída do MDB, isso muda um pouco como o DEM enxerga o Republicanos, Lívio? Na verdade, a gente, né, e não só nós, a população como um todo, né, está aí, evidentemente, buscando, né, identificar o estilo de gestão que será implantado, né, que está sendo implantado, né. Então, isso é natural, é um começo de governo, mesmo porque o MDB, a gente já sabe mais ou menos o estilo de gestão, né. O Maguito, pessoas conhecem, quem está na política sabe como o Maguito era um bom administrador, né, administrou o governo do Estado, Aparecida de Goiânia, sempre com gestões exitosas. Agora, o Republicanos é um fato novo, né? A gente não sabe ainda, né, o estilo, o perfil, o modelo de gestão. Estamos buscando, então, o entendimento disso. Mas parcerias, né, profícuas estão sendo estabelecidas e nós acreditamos que, no momento oportuno, falaremos de política. Lívio, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres. Um abraço, bom dia, bom trabalho aí. Bom dia, Rubens. Obrigado pela oportunidade. Abraço a você, abraço ao Kleber Ferreira, grande atleticano e grande comentarista. E um abraço a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês mais uma vez. Um abraço, obrigado, Lívio Luciano, presidente do DEM Metropolitano, conversando com a gente aqui sobre política. Destaque-se a íntegra dessa conversa. Você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.